principais particularidades, certo? Então, para começar, vamos tratar um pouquinho sobre a definição propriamente dita do que é a venda. Então, só para vocês terem uma ideia, o conceito de vendas, ele não pode ser definido especificamente de uma única maneira, já que vários autores têm diversas visões particulares em relação a essa ação. Porém, o que é unânime com relação à questão da definição de vendas é que essa venda de produtos e serviços, ela constitui a base de operações de qualquer empresa, seja ela do ramo que for, do porte que for. Porém, o grande detalhe é que as vendas, elas têm um foco principal em empresas lucrativas, já que são através das vendas que as empresas elas obtêm o seu lucro necessário, seja trocando, né, seus produtos e serviços por dinheiro dos seus consumidores. Então, na venda, a gente pode vender diversas coisas dentro do ambiente organizacional ou não, certo? Então, a gente pode vender coisas consideradas como coisas materiais, que são bens físicos, seja, por exemplo, um computador, né, uma bola, um celular e assim por diante. Na verdade, a gente pode trocar e vender coisas materiais. Como também a gente pode vender coisas chamadas imateriais. Nesse caso, o processo de venda imaterial trata-se sobre a prestação de serviços. Então, por exemplo, um corte de cabelo, um serviço educacional, por exemplo, agora que vocês estão recebendo, uma lavagem de um carro, tudo isso é a venda de um bem imaterial, que nesse caso seriam os serviços. Além disso, a gente também pode vender coisas simbólicas, né? Por exemplo, um passe de um jogador de futebol, né? Que a gente não troca o jogador, né? Seria apenas algo simbólico. Além disso, a gente pode vender ideias, né? Então, muita gente diz, compra a minha ideia, por exemplo. Então, uma ideia, ela também pode ser relacionada a uma venda, certo? Então, seria basicamente isso. Vamos agora entender um pouquinho sobre o que é o conceito propriamente dito de venda. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, uma definição que eu tirei do dicionário, que diz o seguinte: do latim, vendita, venda é a ação e o efeito de vender. Nesse caso, seria transferir a propriedade de algo para outra pessoa mediante o pagamento de um preço estipulado. Então, o que seria de fato esse conceito da venda? A venda seria a ação, porque é um efeito, né, uma concretização, que leva, né, partes, nesse caso aqui, quando você trata sobre a venda, no ambiente organizacional, por exemplo, essas partes seriam compradores e vendedores. Esses compradores e vendedores, eles transferem, no caso, a propriedade de algo para outra. Nesse caso, a empresa seria a ofertante. A empresa, ela tem, no caso, a propriedade de um bem ou de um serviço que ela quer transferir para outra pessoa. Nesse caso, a outra parte seriam os clientes, obviamente, mediante a um pagamento. Tanto que no marketing, a gente sabe que para todo produto e para todo serviço que é vendido, há uma necessidade da gente estipular um preço de mercado para esse bem. Nesse caso, a troca entre esses bens, do que a empresa tem de produto e do que o cliente deseja e necessita desse produto, seria mediante a um pagamento estipulado. Nesse caso, envolveria, por exemplo, o capital que o cliente tem para investir na aquisição daquele produto ou daquele serviço. Certo? Então, o tema vendas é utilizado para fazer referência à própria operação. Nesse caso, seria o processo de troca, né? O processo de transação entre bens e serviços, entre oferta e demanda. Sempre temos que lembrar que a oferta sempre se parte de quem está oferecendo o bem, né? Seja ele um bem físico ou não. E, do outro lado, a gente tem a demanda, que está necessitando do produto e está em busca dele. Então, vender se trata de oferecer um item de valor em troca de algo. Isso se aplica praticamente a tudo, né? Até mesmo quando a gente vai precisar convencer alguém de uma ideia, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar, de todas as formas, persuadir e convencer
que aquela ideia, ou aquele produto, ou aquele serviço, seja melhor para ele. E, obviamente, a gente vai ter que oferecer algo tão bom ao ponto do consumidor se sentir realmente motivado e perceber que aquele produto vai ser o melhor para ele, né? Então, para ele pegar o seu dinheirinho, né, suado, vamos dizer assim, ele precisa sentir realmente confiança no produto que ele vai comprar, para assim ele realizar essa ação, esse efeito de troca entre o produto e o capital que ele tem, que ele possui. E aí, na venda, basicamente, a gente consegue envolver dois principais fatores. Quais seriam esses fatores que são importantíssimos quando a gente trata sobre venda? O primeiro trata-se sobre uma oferta de valor e o segundo sobre uma recompensa por essa oferta. Então, a gente percebe que quando se há um processo de venda, primeiramente tem que se ter uma oferta de valor. Nesse caso, pode ser um produto ou um serviço. E esse produto ou serviço, ele vai ter que chamar a atenção do consumidor e que tem que gerar algum valor para ele sentir, por exemplo, motivado a comprar esse produto. Lembrando que essa oferta de valor, ela está muito relacionada à percepção da relação entre custo-benefício. Não sei se vocês estão lembrados, né, sobre esse assunto, mas o custo-benefício seria o seguinte: o cliente ele vai adquirir aquele bem, né, aquele produto, vamos imaginar assim, quando ele percebe que os benefícios oferecidos por aquele produto ou por aquele serviço corresponde, igualitariamente ao valor que está sendo cobrado por ele, tipo ao preço de mercado dele. Então, seria o seguinte: será que aquele preço que está sendo aplicado àquele produto de fato corresponde aos benefícios que ele está sendo oferecido, né? Então, quando o consumidor consegue encontrar essa relação entre custo e benefício, ele está tendo uma oferta de valor. Essa oferta de valor, ele se parte da organização, e quando a empresa, logicamente, ela vai criar esse processo de estipular o que é o produto, seu preço de mercado, por exemplo, ela tem que ter um cuidado muito grande, porque o preço do produto, né, nos 4Ps, por exemplo, é um dos elementos mais flexíveis. Então, eu posso, por exemplo, estar vendendo um produto, o mesmo produto, sei lá, numa situação X e numa situação Y, a preços totalmente diferentes. Mas aí se parte muito o seguinte, tipo, vamos imaginar que o consumidor, a gente está passando num momento de crise, está faltando aquele produto no mercado. Lógico que o valor do produto de mercado dele vai aumentar um pouco, né? Já quando o produto está com estoque muito elevado, a gente tende a fazer um desconto, uma promoção. Então, o consumidor ele tem que estar muito atento a isso, porque o preço do produto, como ele é bastante flexível, ele pode sofrer alterações baseado em diversas situações de mercado. Mas ele só vai realmente ter a vontade de adquirir aquele bem quando ele percebe que a relação custo-benefício e a entrega de valor para ele realmente corresponder às suas principais necessidades e desejos. E lógico, a empresa de um lado, ela vai estar oferecendo esse bem, né, com essa oferta de valor para esse cliente, e do outro lado, ele vai ter que, de uma certa forma, ter uma recompensa por essa oferta. Nesse caso, a recompensa da oferta seria o valor do produto, né, o valor estipulado pela organização. Então, o consumidor só vai se sentir confortável de comprar o produto, né, no caso, disponibilizar a sua verba, seu capital, quando realmente ele perceber essa oferta de valor por parte da organização. Nesse caso, a relação custo-benefício. Então, para se ter uma venda, há duas partes: oferta, demanda. A oferta está entregando valor para o cliente e, do outro lado, nós temos a demanda, que está oferecendo uma recompensa financeira por essa oferta, por adquirir aquele produto ou aquele serviço. E aí, trouxe aqui também para vocês um outro conceito do que é venda. Olha só essa definição. Venda também é o contrato através do qual se transfere uma coisa própria a domínio alheio pelo preço pactuado,
seria basicamente isso que a gente estava falando. Para que se haja uma venda, tem que se haver, primeiramente, um processo de um contrato. O que seria esse contrato? Esse contrato se parte muito sobre a questão da negociação. Para a gente poder realizar um processo de venda, o cliente, lógico, ele tem que se sentir motivado à compra. Porém, tem que se haver um acordo e um contrato entre as partes. Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja vendendo um produto, sei lá, um celular para uma pessoa. Vamos esquecer o ambiente empresarial, vamos fazer agora o tratamento do C2C, não sei se vocês estão lembrados, que é aquele tipo de modalidade de mercado, que é a venda de consumidores para outros consumidores. E aí vamos imaginar que eu esteja vendendo para vocês um celular. E aí eu digo o seguinte, olha pessoal, vocês querem comprar um celular, olha, o celular é ótimo, tem tais benefícios. Então, no momento da venda, a gente vai utilizar muitos recursos, além do próprio marketing, mas recursos de persuasão, né? Para convencer aquele cliente que aquele nosso produto é o melhor. Então, a gente vai usar o poder de negociação, de barganha, como a gente chama. Olha, esse celular é bom, comprem, tem tais características, está novinho e etc. Do outro lado, a gente vai ter as pessoas, no caso vocês, que estão interessados pela compra desse produto. Vamos imaginar que nesse processo que a gente está lidando, chama-se o processo de negociação. A negociação, ela se inicia a partir do momento que existem duas ou mais partes que têm o interesse de ter algum acordo em comum. Porém, sempre lembre, minha gente, que toda vez quando a gente entra no processo de venda e de negociação, as partes envolvidas, elas sempre vão ter os chamados interesses antagônicos. O que seriam esses interesses antagônicos? Cada parte, ela vai querer tirar vantagem e proveito daquele processo de venda, daquele processo de negociação. Cada um vai apresentar, né, no caso, seu ponto de vista, vai apresentar seus argumentos, vai barganhar, porque, por exemplo, o vendedor, ele tem um produto, ele vai querer vender de todo jeito, né, lógico. E ele tem um preço que ele já sabe, então esse celular custa R$1.000. Do outro lado, a gente tem um cliente que ele quer o celular, mas ele não quer pagar R$1.000, ele quer desconto, né? Então, vejam só, cada um que entra na negociação tem interesses diferentes. O vendedor, ele quer vender a R$1.000, mas o cliente, ele quer comprar, mas ele quer desconto. Então, o que é que vai acontecer nesse processo de venda? Vai ter que se haver um processo de barganha. Cada um vai dizendo aquilo que acha que, né, é necessário e eles vão tentar juntos chegar em um determinado acordo. Esse acordo seria basicamente esse contrato. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu cheguei a ter R$1.000 o salário. Aí chega um aluno aí e diz assim, Sibeli, vamos fazer o seguinte, tem desconto à vista? Aí eu, não, esse valor já é o valor que eu tenho para te oferecer. Sibeli, mas não dá não para mim, R$1.000 é muito dinheiro. Vê só, eu tenho, sei lá, R$800 aqui, tu queres? Aí eu digo, não, por 800 eu não vendo não, tá? Muito baixo. Veja aí o que você pode fazer, o valor do produto é R$1.000. Aí vocês, bora fazer o seguinte, nem eu nem tu, vamos vender por 900. E aí começa o processo de negociação, começa o processo de barganha, cada um querendo tirar interesse dos lados. Depois de tudo isso, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar que depois de todas essas conversas, chegaram a um acordo. Pronto. Vamos imaginar que ambos os lados, né, chegou e disse assim, não, vamos vender por R$900. E aí, chegou a um acordo. Esse acordo ideal é que as duas partes, elas se sintam satisfeitas, né? Porque quando a gente está no processo de venda e de negociação, quando uma parte não sai tão satisfeita, a tendência é que não haja novamente um processo de venda, né? Um processo de troca. O ideal é que os dois lados saiam ganhando, mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes eu, como vendedora, porque eu quero também logo vender o produto, às vezes eu preciso, né, perder um pouquinho agora para ganhar esse cliente também no futuro. Então, esse contrato seria basicamente um acordo, onde eu digo, não, R$900 eu vendo, você quer comprar? Aí você diz, sim, eu quero comprar por 900. Vamos imaginar, apertei a mão, beleza. Né? E aí agora a gente vai começar o processo de transferência de posse. O que seria esse processo de transferência de posse? Eu vou entregar o celular para você e você vai trazer o dinheiro para mim. E nesse caso, o preço, ele tem que ter um acordo entre as partes, né? Tem que ser um preço pactuado entre ambas as partes.
Quando os dois lados saem satisfeitos, é o ápice da venda e da negociação, né? O ideal é que todo o processo de venda e todo o processo de negociação, ambas as partes, elas saiam satisfeitas com aquela negociação. Então, no marketing, a gente estuda muito, né, essa questão da relação do marketing com a relação da venda, é que eles estudam muito dizendo que a venda é o ato de induzir alguém a trocar algo. Basicamente, trocar mercadorias e serviços por dinheiro. No caso, o marketing, né, ele seria um estímulo para a venda e ele vai realizar, o marketing tem papel importante e fundamental nesse processo, porque ele vai juntar o agente da oferta com o agente da procura. O papel do marketing é tentar juntar quem quer comprar e quem quer vender. O papel do marketing é a gente conhecer tão bem o nosso cliente, conhecer tão bem o nosso mercado e apresentar esse produto para ele. E fazer com que a oferta ela se torne conhecida para esse público, né? Então, o grande papel do marketing é fazer esse processo de junção entre quem está ofertando e quem está procurando. Quando a gente consegue fazer esse encontro, esse casamento, e ambos os lados saem satisfeitos, isso daí é o ápice da venda e do marketing. Porque conseguimos concretizar a venda, fechamos a venda, e por outro lado, o cliente saiu satisfeito. Então, a gente conseguiu realizar o marketing. Porque para que o marketing aconteça, minha gente, há necessidade da satisfação dos nossos clientes. Certo? E aí eu trouxe aqui também outra definição para vocês. Essa definição é de Frutel, que é um autor dentro da área de administração de vendas, que ele diz o seguinte: a definição de vendas consiste em uma pessoa ajudando a outra a suprir necessidades. Seria basicamente isso que a gente estava falando do marketing, né? Então, vamos imaginar que na definição de vendas, a gente vai estar ajudando os consumidores a, entrar em contato com as empresas que tenham produtos e serviços que supram suas reais necessidades. Por isso que a importância do profissional de vendas, por exemplo, né, depois que o marketing é trabalhado, no momento da venda, ter esse profissional que auxilie o cliente, ajudando ele, de fato, né, numa comunicação eficaz para explicar o que é o produto, quais são os seus reais benefícios, como ele vai atender suas expectativas. E aí, de uma certa forma, quando a gente consegue isso, o vendedor ele vai tentar persuadir o consumidor a realizar o fechamento da compra e dizer o seguinte: esse produto é o ideal para suprir a tua necessidade, né? Já que o grande papel hoje da equipe de vendas, né, do planejamento da força de venda, é criar esse relacionamento com o cliente e, de fato, encontrar um produto ideal para ele suprir a sua real necessidade. Porque de nada adianta eu querer empurrar qualquer produto a qualquer custo para esse consumidor, se esse produto, para ele, de fato, não vai suprir essa necessidade dele, né? Então, ou então ele não pode se sentir satisfeito, né, na hora da compra. A gente tem que encontrar o produto ideal para que ele consiga encontrar essa oferta de valor e que, de fato, supra essa sua necessidade. Porque quando a gente consegue isso, o cliente sai satisfeito, volta a comprar novamente com a empresa. Então, vamos lá falar um pouquinho agora sobre alguns elementos com relação à questão da venda. Então, prestem bem atenção aqui, isso é, né, questão importante, inclusive para a nossa avaliação, não esqueçam disso, sobre que a venda ela pode ser considerada de duas grandes formas. A primeira forma que a venda pode ser considerada é com relação a ela ser um ato potencial ou uma operação já concretizada ou realizada. O que seria isso, Cibele? Então, a venda ela pode ser considerada um ato potencial. O que seria isso? Um produto que está à venda, mas ainda não foi comprado. Então, por exemplo, eu posso chegar para vocês aqui e dizer o seguinte: pessoal, esse produto está à venda, porém, esse produto ainda não foi comprado, né? Então, essa venda, ela pode ser considerada um ato potencial, que é criar o estímulo para que ele seja comprado, vamos dizer assim, né? Seja realizada. Então, a venda sendo um ato potencial seria dizer que um produto está à venda.
Ele está disponível, porém, a ação da venda, ela ainda não foi concretizada. E o segundo seria com relação à operação já concretizada e realizada. Nesse caso, a gente pode considerar a venda, nesse caso, como a compra já realizada. Tipo, esse produto já foi vendido. Então, seria o produto está à venda, ou o segundo, o produto já foi vendido. Então, a venda pode ser considerada um ato potencial ou uma operação concretizada e já realizada, certo? Pode ser considerado, deixa eu dizer, produto, no caso seria o nome à venda, né? Então, seria já vendido ou está à venda. E aí, as vendas, elas estão divididas de duas grandes formas, certo? Isso também é outro item que vocês precisam prestar bastante atenção. Então, as vendas hoje, quando a gente estuda, né, no marketing, nas ações de planejamento de vendas, administração de vendas, a gente fala muito sobre o seguinte, principalmente quando a gente fala da relação da venda e do marketing, né? Vamos lá. O primeiro diz o seguinte, que a venda pode ser dividida em venda ativa e venda passiva. O que é que seria a distinção entre ambas? Venda ativa é a parte da venda que é realizado por um profissional de vendas. Já a venda passiva é a parte da venda realizada pelo trabalho de marketing que já foi realizado. O que seria isso? Uma venda ativa é aquele tipo de venda onde há uma necessidade da presença de um vendedor que cria estímulos para que o consumidor ele conheça o produto e adquira ele. Então, a venda ativa é aquele tipo de venda onde, às vezes, o consumidor ele chega indeciso no ponto de venda, e ali a gente tem um profissional de vendas apresentando o produto, dando suas principais características, falando o preço, trabalhando com o processo de negociação para estimular que haja o processo de venda. Né? Aqueles vendedores que a gente chega às vezes na loja, né? A gente tá lá, poxa, eu quero comprar um sapato, mas ainda estou um pouco indecisa. Ele, na verdade, vai estar lá fazendo um trabalho ativo da venda e me ajudando a escolher o melhor produto para suprir minha necessidade. Então, eu posso chegar lá, olha esse produto, ele olha, tem tais e tais características, ele pode mostrar outros benefícios, ele vai me dizer o que é o produto, para que ele serve, composição, características, até de fato me convencer que aquele produto é o melhor para mim. Né? Então, esse tipo de venda ativa, há um esforço muito maior do profissional de vendas para estimular para que aquele consumidor ele compre. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de venda ativa bem rapidinho. Uma vez eu estava precisando comprar um tênis, porque eu queria fazer a prática de caminhada. E aí eu estava passando na loja, eu estava querendo comprar um tênis, já estava com, né, mais ou menos na cabeça, o valor mais ou menos que eu queria pagar. E aí eu cheguei na loja, e aí olhei o tênis, fiquei lá olhando, aí vi um lindo, né, aqueles tênis que a mulher gosta, né, todo coloridinho, rosinha, não sei o que, aí eu disse, olha, eu quero esse tênis. Aí o vendedor, tem uma loja bem conceituada, né, do Brasil todo, inclusive aqui em Recife tem também, né, aí eu cheguei lá e disse, não, eu queria esse tênis. Aí ele olhou, qual é o seu número? Aí eu digo, não, tal número. Ele foi lá e trouxe. Aí eu provei, né, o tênis, é ótimo. Aí ele perguntou assim pra mim, senhora, a senhora vai usar esse tênis com qual finalidade? Aí eu, não, vou utilizar para fazer caminhadas, né, tô precisando praticar exercício físico, eu queria um tênis legalzinho. E é um preço legal. Aí ele olhou pra mim e disse assim, olha, senhora, desculpa eu estar lhe dizendo, mas esse tênis, ele não é um tênis apropriado para caminhada. Aí eu, como assim? Né? Aí ele disse, olha, os tênis geralmente apropriados para caminhada são tênis que tem que ser um pouco mais confortáveis, tem o gel para o impacto, né, da pisada, para não machucar o joelho. Minha gente, ele me deu uma aula sobre tênis de caminhada. Aí eu digo, poxa, aí ele disse, eu digo, você tem alguma indicação para me dar? Ele disse, olha, eu vou trazer algumas opções para a senhora. Me trouxe as opções, mostrou, né? E aí eu digo, poxa, que massa, né? Aí fui lá, provei e escolhi o produto, né? Ele me convenceu a certo ponto de eu dizer, eu vou levar esse produto que você está me indicando. Então percebam que o papel do vendedor ele é fundamental nos esforços de venda. Possa ser que eu chegasse lá, comprasse o produto e fosse embora, começasse a caminhar e me desse um problema, né? Mas ali não, o profissional de vendas ativamente me mostrou o produto, me convenceu que aquele era o melhor. E aí eu levei o melhor produto, o produto mais ideal, vamos dizer assim.
O segundo tipo de venda que a gente fala é chamado venda passiva. O que seria a venda passiva? É aquele tipo de venda que, por exemplo, às vezes o trabalho do marketing ele é tão bem realizado e tão bem feito antes da venda que o consumidor ele meio que já chega decidido pela compra. Vamos imaginar que eu tivesse visto, sei lá, na internet, alguma campanha publicitária, né, com relação à questão de tênis de caminhada, possa ser que eu chegasse lá no ponto de venda e já fosse meio que decidida. Porque o trabalho do marketing é tão bom que nem precisa, minha gente, de fato, o esforço do vendedor para estar lá me convencendo a comprar o produto, né? Então, o ideal é que a gente também faça meio que uma combinação. Não é que eles têm que ser trabalhados separados, a venda ativa e a venda passiva. Às vezes, a gente precisa de uma junção de ambos. Porque, por exemplo, às vezes o cliente, ele já chega com a ideia de um produto, como eu, né? Eu queria aquele tênis bonitinho, mas aí o vendedor me apresentou e disse que aquilo ali não era melhor para mim. Então, eu cheguei de uma venda passiva, por exemplo, para uma venda ativa. Na verdade, isso aí deve se haver uma combinação. Porém, no marketing, né, muitas vendas são praticamente realizadas por venda passiva, porque os produtos, eles são trabalhados tão bem na mente do consumidor, as marcas são trabalhadas de uma forma tão forte que, de uma certa forma, a marca é tão consolidada que o produto às vezes se torna, se vende sozinho, vamos dizer assim. Então, o ideal é que se haja uma combinação, certo, gente? Entre venda passiva e venda ativa. Às vezes, o cliente, ele às vezes está tão indeciso e o profissional de vendas, ele ajuda muito nesse papel quando o cliente está bastante indeciso. Mas o trabalho do marketing, ele tem que ser muito bom para que o cliente não tenha muita dúvida, sabe? Ele meio que já chegue direcionado àquela marca, àquele segmento, àquele produto, para que isso daí, de uma certa forma, gere força, né? Gere uma consolidação da marca, na mente dos consumidores. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. E aí, para vocês terem ideia, dependendo do tipo de produto, né, que a gente vai comercializar e vai comprar, a venda ela pode se tornar uma venda simples ou uma venda complexa. Como assim? A venda simples são aquelas vendas que, dependendo do tipo de produto, o fechamento dela é mais rápido, né? O fechamento da venda é mais rápido. Por exemplo, para comprar um pão, né? Para comprar um pão, você não precisa de um esforço de um vendedor lhe convencendo que aquele pão é o bom, da padaria que você compra todo dia, né? Então, geralmente, você já conhece a marca, você já conhece o produto, e a venda se torna algo muito simples, você já chega meio que decidido. Eu quero esse pão, tanto a quantidade, vai lá, paga e compra. O cliente, nesse caso, entra numa loja com a ideia do produto que ele já quer ter, né, do que ele deseja, e o papel do vendedor seria entender o que é que ele quer com aquele produto e rapidamente atender ele para que ele compre. O papel do vendedor, numa venda mais simples, é fazer com que ele não saia daquele ponto de venda sem comprar, né, sem comprar o produto. Lógico, não é forçar o cliente, mas é ajudar ele a convencer a comprar na hora e não deixar para depois. Então, essa venda simples, dependendo do tipo de produto, são os produtos considerados commodities, são produtos que fazem parte do nosso dia a dia. Geralmente, a venda ela é fechada de forma mais rápida, né? Uma venda um pouco mais simples. E até mesmo, minha gente, o custo monetário do produto, dependendo, né, o fechamento da venda também se torna muito mais rápida, porque você meio que já decide ali rapidamente, compra, meio que se arrependeu, não é um valor muito alto que você investiu, né? Então, esse tipo de venda mais simples, ele depende do tipo de produto que a gente está vendendo, se é um produto que já faz parte do dia a dia das pessoas, e o vendedor está ali só realmente para fazer o fechamento da venda, né? Ou sanar qualquer tipo de dúvida do consumidor, caso ele tenha, né, no momento da venda. Já as vendas complexas são aquelas vendas que envolvem um processo de convencimento por parte dos vendedores muito maior, já que o fechamento da venda ele demora mais um pouco, né? Já que o produto ele tem um valor e um custo monetário um pouco maior. Geralmente, a compra, ela se concretiza depois de uma série de conhecimento do produto. Então, realmente, antes de fechar, de comprar um apartamento, de comprar um celular, um automóvel, eu preciso analisar custo-benefício, se eu tenho dinheiro suficiente, se aquele produto realmente é bom, vai me gerar resultados. Então, as vendas mais complexas, o preço é mais caro do produto e o fechamento da venda é um pouco mais difícil. No caso das vendas mais simples, o vendedor ele seria mais ou menos um fechador de pedido.
Já nas vendas complexas, seria o vendedor consultor. É aquele que tem que dar orientação sobre o produto, apresentar ele para, de fato, convencer o cliente a comprar, certo? E aí trouxe também aqui outra definição de vendas, baseado na definição de Philip Kotler, que ele diz o seguinte: o conceito de vendas é uma orientação da administração que pressupõe que os consumidores não comprarão o suficiente dos produtos da empresa, a não ser que sejam abordados por um esforço substancial de vendas e promoção. Qual que ele quis aqui dizer com esse conceito de vendas é que as empresas elas têm que estar preparadas, né, com um esforço substancial de vendas e do marketing, né, na promoção, para que o produto ele consiga ser vendido de uma forma melhor. Por quê? Se a gente não tiver esse esforço por parte da equipe de vendas e por parte da equipe de marketing, possa ser que os consumidores eles não comprem o nosso produto, desconheçam o nosso produto, ou não comprem o suficientemente da quantidade de produtos que a gente deseja, né? Então, a orientação da administração de vendas, segundo o conceito de Philip Kotler, é que para que o consumidor ele compre aquilo que a gente está ofertando e na quantidade que a gente deseja, há uma necessidade de um esforço tanto da parte das vendas como da parte das promoções, né? Então, seria mais ou menos o seguinte: compreende-se que dessa forma, que a venda, ela depende, em essência, em um esforço de negociação e habilidades do vendedor para a transferência de posse de um bem ou serviço para o seu cliente. O cliente, às vezes, não está nem querendo comprar, o vendedor é tão bom ao ponto que a gente diz, poxa, tu me convencesse a comprar, não estava nem querendo comprar, mas você foi tão bom, você me apresentou tantos benefícios que eu vou querer comprar. Então, o papel da venda, né, nessa orientação aqui de Philip Kotler, é que a equipe de vendas ela vai ajudar o cliente a comprar, porque ele sozinho não ia decidir pela compra. Então, a necessidade de ter uma equipe de vendas forte, um esforço substancial da venda propriamente dita e do nível de promoção de marketing. Quanto mais benefícios eu apresentar para o consumidor, mais estímulo ele vai ter na hora da compra. E aí, vamos agora apresentar para vocês, brevemente, sobre os tipos de comercialização de produtos e serviços. Hoje, para vender produtos e serviços, nós podemos encontrar 3 grandes maneiras. A primeira seria atacado, o segundo seria varejo e o terceiro seria o e-commerce. Então, basicamente, nós temos 3 grandes formas de vender o produto e apresentar o produto para a nossa clientela. O primeiro chama-se atacado, certo? O que seria o atacado? Muita gente ainda tem a confusão, né, na cabeça da diferença do que é atacado, do que é varejo, atacarejo e assim por diante. Vamos agora esclarecer o que seria cada um nesse processo. Então, o processo de venda atacadista, o comércio atacadista, destina a venda de seus produtos geralmente a pessoas jurídicas, ou seja, pessoas e empresas que possuem CNPJ. E aí, a gente pode considerar qualquer empresa, né? Nesse caso aqui, o processo de venda, geralmente é a venda B2B. Vocês estão lembrados disso? O B2B é o business to business, que significa uma venda de empresa para outra empresa. Porém, a grande característica da venda atacadista, além de vender de empresa para outra empresa, né, como CNPJ, é que o atacado, ele oferece os produtos em grande quantidade e a preços menores, a preços inferiores, pois eles comercializam as mercadorias diretamente da fábrica. Então, o exemplo de venda atacadista, que sua principal característica é a venda em fardo, é uma venda em quantidade. Geralmente, os atacadistas, eles pegam os produtos diretamente nas indústrias e revendem para outras empresas para diversos tipos de finalidade, seja para revender para outras organizações e assim por diante. A gente vê muito, né, aqui na nossa cidade, tem algumas empresas que são as atacados. Para vocês terem uma ideia, há um certo tempo atrás, os atacados, se você fosse pessoa física, você não conseguia comprar em alguns deles, né? O Macro foi o grande exemplo. Para você comprar no Macro, você tinha que ter o cartão do Macro e você tinha que ter o seu CNPJ, né? Você tinha que ter CNPJ para vincular a compra. Porque eles vendiam em grande quantidade para as outras empresas
produzirem seus produtos ou revenderem, né? Então, a venda atacadista, outra grande característica dela é que, por vender em grande quantidade, ela consegue ter um poder de barganha em termos de preço de produto para ser um preço mais acessível, já que o consumidor ele vai levar em maior quantidade. Nesse caso, seriam as empresas, né? Não o consumidor, desculpa, seriam as empresas. Então, a venda atacadista, não esqueçam, que isso pode cair na prova, né? Não sei. A venda atacadista, a principal característica dela é que a gente consegue vender de empresa para empresa, que seria o tipo de mercado B2B, e ela geralmente vende produtos em grande quantidade, em fardos, a um preço menor, né? A um preço de aplicação menor. Já o varejo ele possui outros tipos de características, né? O comércio varejista, ele vamos dizer que é o mais comum tipo de venda, né? Tipo de comércio. No cotidiano, as pessoas, elas utilizam produtos, né? No seu dia a dia, e esses produtos que o varejo ele vende são produtos destinados para esse consumidor final. Não é para a empresa. O comércio varejista, ela tem o foco B2C ou C2C. O que seria isso? O B2C seriam empresas vendendo diretamente para os consumidores finais e o C2C seriam consumidores finais vendendo para outros consumidores finais. Tipo, a venda de OLX, né? A venda que eu posso, por exemplo, vender meu celular para uma outra pessoa. Essa é a C2C, é consumidores vendendo para outros consumidores, que não possuem CNPJ, tá, gente? Nesse caso. Atacado tem que ser CNPJ, varejo não tem CNPJ. É empresa vendendo para consumidores finais, pessoa física, certo? Então, basicamente, a venda do varejo, ou também chamada retalho, né? Muita gente chama, é a venda de produtos ou comercialização de serviços em pequenas quantidades. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na venda de atacado, né? Que no atacado vende em grande quantidade. O varejo, ele é um processo mais de venda direta e que destina-se sempre ao consumidor final e vende quantidades unitárias desse produto, certo, gente? Então, por exemplo, se eu for no atacado, eu só posso comprar em grande quantidade. Eles estipulam uma quantidade X de produtos que eu posso levar. Já o varejo, não. O varejo, ele, por exemplo, vamos imaginar que o varejo ele possa comprar de um atacado, e aí ele pega esse fardo desse produto, desmembra em quantidades unitárias e entrega e vende diretamente para o consumidor final, certo? Então, a principal diferença entre atacado e varejo está justamente nesse processo, que um vende em grande quantidade para a empresa, outro vende em menor quantidade, destinado para o consumidor final. E aí, geralmente o varejo, como ele é uma venda que entrega diretamente para o consumidor final, ele trabalha no preço unitário do produto e ele faz um estudo do mercado, né? De como é que está o mercado, para poder estipular esses valores. Eu trouxe aqui para vocês nessa tabelinha, vamos dar uma olhadinha, sobre a principal diferença entre atacado e varejo. E ele diz o seguinte: atacado, o que é, né? Atacado ou comércio atacadista é uma modalidade de comercialização de produtos em grande escala, em grande quantidade. E varejo. Varejo ou comércio varejista é uma modalidade de comercialização de produtos em pequena escala, quantidades unitárias. Qual é o principal objetivo do atacado? Revender produtos, né? Ele pega o produto e revende para outras empresas. Já o varejo, vender diretamente o produto a consumidores finais. Como é o volume de compras do atacado e do varejo? O volume de compra para o atacado é extremamente alto, que ele vende em grande quantidade. Já o varejo em quantidade baixa, por vender em quantidade unitária. A venda de produtos, como a gente acabou de falar, né, em grande quantidade, poucas unidades. Por mais que, por exemplo, eu chegue no supermercado e compre 10 sabonetes. Mas eu não estou pagando pelos 10 sabonetes, estou pagando por cada sabonete. Tipo, no atacado eu compro um fardo de 10 sabonetes e sai a um valor X. Já no varejo, a gente conta pelo valor de unidade, certo? Eu não tenho desconto porque eu estou comprando muito. O público-alvo do atacado são empresas ou revendedores, pessoa jurídica, e o varejo seria consumidores em geral, pessoa física. No atacado, a grande diferencial é que os preços serão sempre mais baixos e no varejo ele vai ser sempre um pouco mais elevado. Já que, por exemplo, no atacado, a estrutura atacadista, ela vai fazer de tudo para que seja uma estrutura simples,
para conseguir reduzir o valor final do produto. O varejo não, o varejo ele tem que ser um espaço bastante agradável, já que ele vai atender aquele consumidor final. Então ele bota sacolas, no atacado não tem, ele às vezes bota embaladores, vendedores que tiram dúvidas, ar-condicionado, climatização boa, né? Boa iluminação. Então eles vão oferecer recursos já que o consumidor final vai estar lá. E lógico, minha gente, isso vai deixar o produto mais caro, né? O valor final do produto um pouco mais caro. Um exemplo de atacado seriam distribuidores e depósitos, e o varejo seriam lojas, qualquer uma, supermercados, processo de venda direta, né? Tipo, não necessariamente tem que ter um ponto físico para ser um varejo. Eu posso ser uma varejista por vender, sei lá, vamos imaginar que eu compro biquínis e revendo, né? Para outros consumidores. Nesse caso, eu não preciso ter loja, mas eu sou considerada uma varejista. E o outro tipo, né, que muita gente fala, mas eu já ouvi falar sobre o chamado atacarejo, que é a junção do atacado e do varejo. Isso realmente existe? Existe. Essa prática do atacarejo, para vocês terem ideia, já está desde a década de 70 lá na Alemanha, né, que se iniciou, mas a prática aqui no Brasil é uma prática relativamente recente. O que seria basicamente o que é o atacarejo? O atacarejo é um modelo de comércio, né, de negócio, que une características tanto da venda de atacado quanto da venda de varejo. O conceito do atacarejo seria um conceito que lá fora eles chamam do cash and carry. O que seria o cash and carry? Seria aquele autosserviço ou pague e leve, né, como a gente também chama. Seria o seguinte: dentro de um espaço, a gente consegue colocar produtos à disposição dos consumidores, sejam eles em quantidades unitárias ou sejam eles em grande quantidade. Porém, a estrutura do atacarejo, ela se assemelha à estrutura de um atacado, né? Quanto menos vendedores, quanto menos recursos tiver, é o que eles vão ter, já que eles também querem baratear o custo do produto final, certo? Então, lá eu tenho a oportunidade de comprar, sei lá, um fardo de arroz, eu posso comprar um saco de arroz separado. Mas aí o próprio consumidor, ele faz tudo. Ele vai lá na gôndola, tira o produto, bota no seu carrinho, leva no caixa, paga. Seria meio que o autosserviço, né? Não precisa do intermédio de outros vendedores, porque isso, querendo ou não, deixa o valor do produto mais barato, vamos dizer assim. Então, atacarejo, a gente vê muito a prática aqui na nossa cidade, né? Geralmente, o atacarejo ajudou muito aquelas empresas pequenas que, por exemplo, são informais, não tem CNPJ, mas elas precisam comprar o produto em grande quantidade, né? Então, os atacarejos ajudaram muito, né, essas pequenas empresas, ou também ajudou até aquelas famílias, né, que gostam de comprar uma grande quantidade de produtos, por exemplo, né, no seu dia a dia, vamos imaginar. Então, seria basicamente isso. E, por último, nós temos também o chamado e-commerce, né? O e-commerce é o tipo de comércio que se refere às transações comerciais realizadas totalmente online com o uso da internet. Então, o cliente, uma característica do e-commerce, a venda pela internet, é que o consumidor, ele decide desde a escolha do produto até a finalização do pedido, né? Pagamentos, ele descobre características do produto, tudo pelo meio digital, tudo através do uso da internet. E, querendo ou não, o comércio digital, ele também permite que as vendas sejam realizadas a qualquer hora, em qualquer lugar, né? E em qualquer, tipo assim, ele quebra a barreira geográfica, vamos dizer assim, sem a necessidade de que tenham vendedores atendendo aqueles consumidores, né? O e-commerce, o consumidor meio que ele decide por tudo. É ele que inicia o processo da compra até a sua finalização. A única coisa que o e-commerce tem de presencial seria a entrega, tá? Mas toda a transação e venda é realizada no meio digital. Por isso que hoje a gente estuda, né, sobre a internet, o e-commerce, porque ele tem algumas vantagens, né? Por exemplo, a conveniência, eu posso comprar aqui, né, na minha casa, sem precisar ter que me deslocar a um ponto de venda. Eu consigo ter preços mais acessíveis pelo fato de não ter vendedores, ponto de venda, energia, essas coisas todas, né? Entrega em casa, facilidade ótima, né? Eu tenho uma variedade muito grande de produtos, que eu posso comprar produtos de vários lugares, e eu consigo fazer, por exemplo, a avaliação da minha compra e do produto, né? Já que nos sites agora a gente tem avaliação, parecer dos consumidores. Então, a venda pela internet é uma das vendas que mais, querendo ou não, ajudam os consumidores nessas vantagens. E principalmente, minha gente, agora, na época que nós estamos vivendo, né, de uma pandemia,
Se não fosse o uso da internet e do comércio eletrônico, muitas empresas teriam literalmente fechado suas portas. Então, a venda do e-commerce é uma venda que favorece justamente essa quebra de barreiras e ajuda os consumidores a comprarem produtos de qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim, gerando sempre menores preços e melhor conveniência. A gente não vai entrar muito nesse assunto, já que vocês estão pagando a disciplina agora, né, que é o e-marketing, que também fala justamente sobre essas transações nos meios eletrônicos. E aí, para a gente finalizar essa parte, vamos trabalhar agora o chamado planejamento da força de vendas. O que seria isso, né? Segundo Las Casas, que é um autor dentro dessa área, ele diz o seguinte, que o planejamento na área de vendas, ele é essencial para os objetivos empresariais em analisar as situações internas e externas, prevendo o que pode acontecer e preparar-se para atender e executar tais previsões para que os objetivos eles sejam alcançados. O que significa basicamente isso? Toda a empresa ela precisa trabalhar com o chamado planejamento da força de venda, para que ela consiga, por exemplo, de fato, atingir seus objetivos na área de venda, né? Então, cada empresa, dependendo do tipo dela, seja da menor a maior, todas elas têm que trabalhar com o chamado planejamento de vendas. Eles precisam, por exemplo, dentro desse planejamento de vendas, descrever quais são as metas, né, a serem atingidas, então a quantidade de produtos a serem vendidos, por exemplo, quais são os objetivos que eles querem alcançar, por exemplo, diante daquele planejamento, daquele mês, né, vamos dizer assim, e quais são as estratégias que a gente vai utilizar para vender cada vez mais. Toda empresa precisa, obrigatoriamente, realizar o seu planejamento de forças de vendas. Como é que eles realizam isso? Como é que a gente consegue, por exemplo, determinar essas metas, objetivos e estratégias? Baseado em quê? A gente precisa se basear primeiro nos clientes que a gente vai atender, o tipo de cliente, né? Nesse caso, o cliente-alvo. Eu preciso fazer um estudo e análise da concorrência. O que é que o meu concorrente está praticando? A que preço ele está praticando? Né? Eu preciso analisar também as condições de mercado. O país está passando por uma situação econômica. Aquele produto que eu estou vendendo está se tendo uma procura maior ou não. Tudo isso para eu poder planejar bem. Fatores do macroambiente, né? Quais seriam esses fatores do macroambiente? A questão econômica, a questão social, cultural, natural. Eu preciso tenho que ter uma análise de como é que está o cenário externo à minha empresa, como é que está o macroambiente, para que eu consiga elaborar estratégias condizentes com o meu planejamento de vendas. Eu preciso também analisar que tipos de locais de vendas eu vou utilizar, se é pela internet, se é uma venda direta, né? Se é pelo atacado, varejo. Eu preciso estipular as metas de receita, qual é o tipo de lucro eu vou querer tirar com a venda daquele produto. Preços, né? O preço, a precificação. Vocês vão estudar no quarto período sobre precificação, né? Estipular preço de produto e de mercado é uma coisa que não é nada simples, mas a gente precisa, né? Para que o produto deixe competitivo. Tenho que estruturar a minha equipe de vendas, saber quem é supervisor, coordenador, o que é que cada um vai ter o papel na hora da venda. Tenho que analisar que tipos de matérias-primas eu vou produzir para poder entregar e vender esse produto e, principalmente, como esse produto vai chegar na mão do consumidor através da logística. Então, para planejar vendas, seria basicamente incluir esses detalhes e traçar com clareza quais são as metas, objetivos e estratégias a serem atingidos com aquela venda. Não esquecendo da análise da venda com a análise do marketing. Os dois trabalhando juntos conseguem gerar bem mais resultados do que só a venda trabalhando e só o marketing trabalhando. Bem, pessoal, então é isso basicamente a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se vocês quiserem saber mais informações sobre o que é venda, tipos de venda, o que a gente tratou sobre hoje, atacado, varejo, vocês podem encontrar essas informações tanto no livro Administração de Marketing, de Philip Kotler, quanto no livro Administração de Vendas, de Marcos Cobra. Né? Todos, como eu falei, à disposição de vocês na biblioteca. Tá certo, pessoal? Então é isso. Ficamos por aqui. Um abraço bem forte e até a próxima aula. Tchau, tchau!